não é só o mercado de ações que está sendo afetado pela guerra na Ucrânia. O mercado de renda fixa no Brasil está sendo bastante afetado nos últimos dias, em decorrência da grande movimentação do mercado a partir do conflito, né, da Rússia com a Ucrânia. E para conversar sobre isso aqui no Monitor do Mercado, eu estou trazendo a Paula Lopes, que é a head de renda fixa na Wise Investimentos, que é um escritório ligado ao BTG Pactual. Tem até o link aqui embaixo para quem quiser conhecer. E enquanto roda a vinheta e eu chamo a Paula, você pode curtir o vídeo, já pode ir compartilhando e se inscrever no canal para acompanhar as novidades aqui. Paula Lopes, muito bem-vinda ao Monitor do Mercado. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, Paula, um prazer estar aqui com você, conversando, fazendo esse bate-papo. Não, para a gente é legal demais poder contar contigo. A gente tem mania de falar muito de renda variável, né? Que é o core do Monitor do Mercado. Mas o que você faz aí na renda fixa, no fim das contas, é operação atrás de operação. Não é um negócio tão sonolento quanto pode parecer, né? É verdade, a famosa renda fixa não é fixa, né? Então tem bastante turbulência, a gente também sente bastante aí os impactos nos cenários e em tudo que acontece. Não, legal demais, porque normalmente quando você entra no mundo dos investimentos, você tem aquela impressão que você vai comprar um título do Tesouro, vai deixar ele ali até o vencimento e sacar no vencimento para comprar outro título e dormir em cima disso. E o que vocês fazem é bem diferente, né? Coisa chata, né? Compra, exato, deixa lá, espera, não tem nem graça. Não, mas a gente consegue operar a curva de juros, a gente tem várias estratégias de, mesmo quando a gente compra alguns papéis mais longos, fazer saída antecipada, então é mais emocionante do que parece. E falando em emoção, como é que está a nossa perspectiva com a guerra na Ucrânia, né? Toda essa crise internacional, inclusive de abastecimento, como é que isso está afetando aqui a turma da mesa da renda fixa, né? O que vocês estão enxergando? Quem esperava, né, que logo após uma pandemia a gente enfrentaria aí uma guerra no cenário global. Durante uma pandemia. Nem terminou um evento, já estamos encavalando o outro já. Parece filme de super-herói, né? Quando um monstro está quase derrotado, chega outro maior, assim. Exatamente. Mas, enfim, a guerra parecia uma coisa que inicialmente, né, ia ser facilmente vencida ali pela Rússia, mas a gente está vendo que está mais complexo do que era o esperado, né? A gente vê uma volatilidade muito grande nos mercados internacionais e agora não é muito o momento da gente tentar adivinhar o futuro, ver o que acontecer. A gente está com cautela, entendendo o contexto atual, né, analisando os possíveis desdobramentos ali, né, da guerra, e aí para a gente se posicionar diante dos acontecimentos. Então, é um momento que exige cautela, a gente está de olho, né, e justamente por causa dessa volatilidade no mercado aí, tem que ter um pouco de calma, não vamos nos afobar. Eu falo muito desse ponto do não tentar prever o futuro, né, que é a mania de quem começa a investir e fala, não, vou dar uma tacada certa aqui porque eu sei que o petróleo vai chegar a sei lá quanto, amigo. Se você sabe e o resto do mundo não, é sinal que você devia estar comandando pelo menos o Credit Suisse, assim. Exatamente. E daí, qual que é o cenário, né, basicamente, assim, que a gente vem hoje? Depois de 2 anos, né, que a gente vem aí tentando combater os efeitos da pandemia, que a gente comentou agora que nem acabou ainda, né, a gente deu uma acalmada, mas a gente ainda está aí com a pandemia. Depois de 2 anos focado em combater os efeitos dessa pandemia, o mundo já vinha se defrontando com uma demanda aquecida, né? Que veio através das políticas expansionistas e tudo mais, e de cadeias de produção desestruturadas. Então, assim, nesse cenário, a gente já tinha como consequência a inflação em toda parte. A gente já viu a inflação global, né? A gente tem não só aqui no Brasil, mas inflação nos Estados Unidos, na Europa, países que há muitos anos não tinham índices, né, de inflação nos patamares que chegaram hoje. E daí, além disso, a gente ainda tem o choque de custos que foi trazido pela guerra agora da Rússia e da Ucrânia, né? Que tem um efeito maior ainda do que se a gente tivesse vindo anteriormente de um cenário normal e não de pandemia, né?
A gente já estava com a volatilidade em alta, chegou um ponto crucial de aumentar a volatilidade, né? Foi um chute na porta, assim, praticamente, vamos dizer. E aí, esse choque, né, que a gente vê, desse choque da cadeia que a gente vê, nesse choque de custos que a gente vê que foi trazido pela guerra, é tanto pela guerra em si, né, porque a gente vê a Rússia e a Ucrânia, que são países ali que produzem bastante commodities, então já tem um impacto quanto a isso, e também nas sanções, né, econômicas que são impostas por outros países na tentativa de amenizar, parar ali, dar um jeito aí nesse confronto. Então, a gente tem os preços das commodities, né, agropecuárias, que já vinham numa trajetória de alta ali desde o início do ano. Elas subiram muito, né, depois do confronto. Assim, a gente vê o petróleo subiu mais de 40%, o minério de ferro subiu ali em torno de 30%, o trigo, né, que a Rússia é exportadora de trigo, de grão, subiu acho que 40%, gás natural. Então, assim, além do fluxo que a gente já tinha de alta desde o início do ano, agora disparou. E aí, os impactos diretos disso, né, quais que são? A gente tem os custos de produção, né, que são totalmente impactados por causa disso, e os próprios preços das commodities. E aí, isso gera mais pressão na inflação, que não tem muito para onde a gente fugir, não tem para onde correr agora, né? Não, e a gente está vendo a crise dos fertilizantes ali sendo o foco principal do governo, indo para o Canadá para negociar, falando com o Irã para negociar. A gente importava tudo praticamente do mesmo lugar. 70% da importação vinha do mesmo lugar. E exatamente. Aí, quando a crise atinge ali, não tem como sair muito da rotina. Exatamente. E aí a famosa que a gente vê em diversos setores, né? Às vezes a gente pensa, igual você comentou, a questão dos fertilizantes, mas isso a gente tem impacto em diversos setores, né? Por exemplo, a gente já sentiu aqui, você já foi abastecer o seu carro da semana passada para cá, a gente já sentiu o aumento, né, ali da gasolina por conta do petróleo. Sim. Logo a gente tem aí também a inflação do pãozinho francês, né? Porque grãos e trigo vai aumentar também o valor desses produtos. Grãos também são matéria-prima para outras coisas que também vão ter aumento de preço. Então, assim, é uma inflação que realmente não tem muito por onde a gente fugir. É uma coisa que já estava acontecendo por causa do cenário anterior, e agora com a guerra isso, né, se agravou. E aí os países vão ter que tomar algumas providências, porque não é nem saudável a gente deixar tudo do patamar que está. Mas e aí que tá, né? Será que tudo que a gente tomar de medidas ali, a gente vai conseguir contornar tudo isso, né? Não, qual é a saída, né? Aumentar a Selic indefinidamente também, aumenta a taxa de juros até onde der, como é que funciona? Exatamente, porque a nossa inflação não é uma inflação de demanda, né? Que daí aumenta a taxa de juros, tira o poder de compra do consumidor, aí diminui os... Não, é uma inflação de oferta, de custos, né? Então, até onde que um aumento da Selic vai conseguir segurar tudo isso de inflação? E daí, o ajuste agora que a gente tem que fazer, né? Que está sendo feito na economia, que já era um ajuste antes de ter a guerra, né? Por causa do cenário que a gente comentou, agora é um ajuste mais forte ainda. E aí o risco que a gente tem é de ter uma estagflação, né? Que é uma inflação alta com um crescimento ali da atividade dos países baixo, que é o que provavelmente a gente vai ver ali nos próximos tempos, não tão longo prazo. São não muito otimista de Paula Lopes aqui no monitor do mercado. Mas exatamente. Para quem que isso dá dinheiro? Como é que isso dá dinheiro, Paula? Quer que eu bote o slide aqui na tela que você preparou pra gente? Por favor, coloca aí. Tem uns dados bem legais que eu trouxe, que já está aí na tela. Esse é um gráfico muito legal, que é o gráfico do CPI, né? O famoso primo do IPCA lá dos Estados Unidos. É o primo gringo do IPCA. É o primo gringo do IPCA. E aí a gente consegue ver, principalmente de 2021 até, né, os dias de hoje ali, 2022, que subiu muito. A gente tem ali uma inflação de 7,9% nos Estados Unidos. E isso não é visto em 40 anos. Eu trouxe um gráfico de 3 anos aqui, mas de 40 anos esse número não é visto. Então já é uma inflação muito alta. Se eu seguir aqui, eu tenho o gráfico da inflação implícita, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. A inflação implícita, basicamente, é a expectativa de inflação futura que a gente tem a partir da diferença da taxa da taxa nominal e da taxa real, né? Então, é quanto que a gente tem ali, uma perspectiva, basicamente, da inflação futura, vamos dizer assim, de forma resumida. E a gente vê ali também, de fevereiro de 2001 até março de 2002, olha o salto que deu, né? Então, assim, a gente vê a inflação crescendo, principalmente aqui no Brasil, mas não é só aqui, é mundial isso, né? Lá fora também está acontecendo isso.
E é o que eu falei, no Brasil é a mesma coisa, a gente já estava vindo num cenário de inflação alta, a gente já vinha subindo juros desde o ano passado para tentar conter essa inflação, agora teve aí, né, aumento de gasolina, aumento nos grãos, aumento da commodity, que afeta toda a cadeia de produção e de insumos, né, de vários produtos nossos aqui. E aí, apesar de a gente ter alguns pontos que ajudam, vamos dizer assim, a segurar um pouco a inflação, né, que nem a gente viu nos últimos dias o corte dos impostos, né, no IPI, que acaba né, não sendo repassado ali para os consumidores, diminui um pouco o preço. A gente viu também uma deflação na energia elétrica, porque a crise hídrica deu uma acalmada, então ajudou um pouco nisso, mas mesmo assim, todas as outras coisas que vêm em cima disso, não tem como evitar uma piora nas projeções de inflação, né? Então, assim, a meta de inflação que a gente tinha agora para 2022, que era 3,5% ao ano, já ficou muito para trás. Assim, a gente com certeza já vai passar disso. E aí tem esse próximo gráfico que eu vou mostrar, que também é bem legal. Convenhamos que com a invasão da Ucrânia pela Rússia, todas as notícias ficaram velhas em um segundo, né? Exatamente. Desde que teve a invasão, acabou, todas as previsões ficaram velhas. Todas. Dia após dia a gente vê coisas novas acontecendo e tudo sempre muda. Não muito tem rápido, né? Impressionante. E um exemplo disso, inclusive, ó, esse gráfico que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, mostra a expectativa ali, né, a estimativa do IPCA na última reunião do Copom, 45 dias atrás, né? Que aí mostrava ali que a projeção ali, né, pelo relatório ali do Copom de inflação para esse ano era 5,44, né, até o final do ano, e 3,25 para esse ano. E a Selic era de 13,25, né, terminando essas sequências de alta que a gente vai ter aqui nesse ano, e para 2023, 8%. Quando a gente olha isso hoje, já está muito para trás isso. Ó. Nesse próximo gráfico eu mostro. A gente tem agora uma expectativa de terminar o ano com uma inflação em 6,80, e por isso que eu falei que a meta de 3,5 já foi passada há muito tempo. E em 2023, em 3,80 também. Então, assim, e é o que você falou, dia após dia, semana após semana, de acordo com os fatos, né, o que foi acontecendo, essa previsão ela vai sendo revista, assim, então tá aumentando, assim, constantemente, né? Vamos ver. Só combinar a previsão com a realidade. Exatamente. E aí, assim, a gente já vinha, né? O Banco Central já vinha numa política contracionista, a gente já vinha, mesmo antes dessa guerra, indicando aumentos consecutivos na taxa de juros para dar uma equilibrada ali na inflação. Então, assim, esse plano de voo, essa política do Banco Central não mudou. A única coisa é que agora aumentou um pouco a intensidade e a persistência, né? Se a gente for ver, por exemplo, a gente vai aumentar juros agora, pode ser que um pouco mais rápido, né? E que demore um pouco para a curva começar a cair de novo, porque a gente não sabe, a gente tem uma inflação ainda com os números altos para o próximo ano, e aí a gente tem que tentar controlar essa inflação com juros. Então a gente não vai conseguir baixar os juros tão cedo quanto a gente esperava para dar uma normalizada na curva, né? Que é o que a gente vê aí, tipo, o aumento mais intenso ali dessa inflação e do cenário vai demorar um pouco para iniciar o ciclo de baixa da Selic aqui no Brasil. E daí, eu trouxe também aqui, que é legal. Pode falar, Marquinhos. Legal esse gráfico. Esse aqui, né? Esse é bem legal. Eu trouxe um gráfico da curva de juros, né? A curva de juros, ela é a expectativa dos rendimentos médios dos títulos públicos que a gente tem, tá? Então, por exemplo, ela vai expressar a taxa média esperada em um período. Vai refletir ali o valor do dinheiro no tempo, tá? Então, essa curva azul aqui é a curva que a gente tem hoje, a curva de juros. Por exemplo, esse meu ponto aqui está em 13%, né? Em pouco tempo aqui, antes de um ano e pouco. Não significa que a Selic vai estar em 13% nesse período. Isso é a média dos períodos. Ou seja, para ter uma média de 13%, a Selic vai chegar em uma data que ela vai estar maior do que isso. E aí, olha a diferença, que é justamente o que a gente comentou sobre como as coisas mudam rápido, né? Essa curva aqui de baixo, azulzinho mais escuro, é como essa curva de juros estava um ano atrás. Olha só quais eram as expectativas médias ali que a gente tinha da curva. Essa vermelha aqui é de um mês atrás. Então, tipo, olha só como que já teve um salto, né? De acordo com os acontecimentos e com os dados de inflação que a gente vai recebendo. E é o que eu falei, a gente prevê ali que a gente chegue num pico ali de taxa de juros de 13,5, 13,75 e depois que comece a cair. Mas, ó, todas as expectativas durante a curva inteira, ó, ao longo da curva inteira, está sempre um pouco mais alta.
E é bem legal a gente acompanhar. E é essa curva que a gente acompanha também na hora de fazer a aplicação dos clientes, né? Nos papéis, na carteira, enfim. No prazo mais longo, ela sempre fica mais flat, né? Mas é pela dificuldade de prever o prazo mais longo, provavelmente. A curva longa é basicamente risco fiscal. Uhum. Porque o que a gente tem de monetário ali, a gente não consegue prever, justamente o que você falou, não tem muito como a gente prever. Então, a parte longa da curva, ela pesa muito mais o risco fiscal, né? Risco país, enfim. Por isso que ela acaba sendo um pouco mais flat ali, acaba dando uma acalmada. Mas conforme o tempo for passando, né, e for chegando perto desses vértices ali, desses vencimentos, vai ter movimentação também. E aí, como que a gente pode fazer? Pode falar. Não, ia voltar para aquela pergunta, e como é que isso faz dinheiro? Porque o dado Exatamente, como que a gente faz dinheiro com essa curva, tá? Vamos pensar, a gente está olhando bastante agora os papéis atrelados ao IPCA, tá? E aí nisso eu falo de título público, que são as famosas NTN-Bs, tá? Que são títulos ali emitidos pelo governo, que pagam o IPCA, correção do IPCA e mais uma taxa pré. Ou também os créditos privados, né, que são os créditos ali emitidos por empresas, né, setor privado, que também pagam, remuneram para o investidor a correção do IPCA e mais uma taxa pré. E qual que é a dinâmica legal que a gente faz? Se a gente dá uma olhada nessa curva, esse gráfico é bem interessante, e a gente for comparar com, né, os dados anteriores, a curva está mais alta do que estava antes. Então, quanto mais alta está essa curva, mais é a taxa que a gente consegue pegar nos papéis. Essa segunda tela, inclusive, é muito interessante, ó. Tenho aqui 3 papéis, né? A NTN-B, que é o título público que corrige pelo IPCA e paga uma taxa pré. Tenho de 3 vencimentos, 2026, 2035 e 2050. Olha só como ao decorrer do tempo, ó, de abril de 2021 para março agora, como que aumentou essas taxas. Então, por exemplo, numa NTN-B com vencimento em 2050, lá em abril eu conseguia comprar ela com IPCA mais 4, IPCA mais 4,5. Hoje, ela está num patamar muito alto, que há muito tempo a gente não via. A gente consegue comprar perto de IPCA mais 6. E isso aumenta a remuneração da carteira do cliente, né? Como se você receber uma remuneração de IPCA mais 4 ou de IPCA mais 6, IPCA mais 6 é melhor, porque corrige sua inflação, tem uma taxa maior. Num prazo bem mais curto, né? Antes, a diferença entre o prazo de vencimento, né? Entre o retorno de cada prazo de vencimento era muito grande, agora ficou tudo muito próximo. O que explica isso? Exatamente. É o que a gente fala, né, da curva flat, assim, porque basicamente é tempo, incerteza e risco, né? Quanto maior o prazo que a gente tem, maior incerteza que a gente tem. Se a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui até semana que vem, imagina daqui até 2050, né? Impossível. E aí, quanto maior a incerteza, maior o risco. E aí, para você aplicar em um papel que tem um risco maior, né, exige uma taxa maior, porque você tem a taxa ali, é o prêmio que você tem pelo risco. Só que hoje, o risco de você aplicar aqui agora no curto prazo, vamos dizer assim, já está tanta coisa acontecendo, o cenário já está tão conturbado, que tirando a parte, né, de fiscal, que afeta mais longo prazo e tal, deu uma fleteada que a gente fala na curva, né, que é justamente isso, todos os vértices estão bem parecidos. Curto prazo está tão perigoso que tanto faz você botar até amanhã ou até 2050, é isso. É basicamente isso. E daí, um alerta que é bem importante para o investidor, quando a gente conversa com os clientes e a gente faz as carteiras, faz as recomendações, reuniões aqui, a gente deixa bem claro. Às vezes a gente olha, nossa, mas um papel que vence em 2026 tem a mesma taxa de um papel que vence em 2050. Então, por que eu vou pegar, né, o que vence em 2050? Se eu tenho ali praticamente a mesma taxa e um que vence, sei lá, metade do tempo antes. A gente costuma falar bastante de diversificação, não só entre os diversos produtos que a gente tem na renda fixa e no mercado e tal, mas diversificação também de duration, né, de prazo médio que o cliente tem para receber esse retorno. Porque, por exemplo, se essa curva aqui, ó, que a gente viu no slide anterior, se essa curva aqui, ela cai, né, ela baixa, essa é a dinâmica que a gente faz. A gente compra quando a curva está alta, o papel, e aí, quando a curva cai, a gente vende o papel com ágio no mercado. Por quê? Porque quando a taxa cai, o preço sobe, e se o preço sobe, você consegue vender no mercado por um preço maior do que você tinha. Quando a taxa cai, significa que ele vai estar pagando mais do que hoje em dia você consegue comprar um papel desse. Só deixando bem claro. Exatamente. E aí, qualquer movimento nessa curva de juros, ela vai impactar, claro, todos os vértices, mas ela impacta mais intensamente os vértices mais longos.
Porque imagina que você tem um gráfico, uma linha assim, né, sobre o tempo que vai passando e a taxa. Se você tem um gráfico assim, né, vamos dizer assim, que vai contando o prazo aqui, a diferença que você tem em uma movimentação da curva em curto prazo e em longo prazo, a de longo prazo a diferença é muito maior. Então, se a gente compra um papel aqui nessa pontinha aqui, aí a curva fecha, né, que a gente fala, diminuem ali as taxas. O impacto que isso tem no papel que é mais longo é maior do que o impacto que tem no papel que é mais curto. Então, se você coloca tudo no papel curto, você vai ter um ganho pequeno. Se você coloca tudo no papel longo, você pode ter um ganho maior, mas o contrário também é verdadeiro. Se a curva sobe, é o deságio que a gente chama, né? A taxa sobe e o preço cai do seu papel. Então, a gente diversifica ao longo dessa curva para a gente conseguir pegar várias possibilidades, tanto de ganho quanto, né, minimizar os riscos ali. Porque se eu tenho tudo no papel longo e a curva sobe, eu perco muito, né? Então, a gente tem que fazer essa diversificação de prazos também, não só entre os papéis da carteira e tudo mais, fazer diversificação nas diversas datas ali. Isso é muito interessante, que a gente costuma achar que diversificação é ter um título público, uma ação de cada setor, e a gente coloca muito a questão né, de descorrelacionar, é essencial, mas também a diversificação nos prazos dos títulos públicos. Bem legal. Exato, exatamente. E também a gente tem, por exemplo, citei aqui, né, o caso de título público, que paga IPCA mais uma taxa, que a gente está bem de olho nesses títulos, a gente já vem, né, acompanhando bem de perto, assim, que é um bom produto para ter na carteira dos clientes, dos investidores, mas também não é só o governo que emite título que paga IPCA mais, né, como é o caso aqui das NTNBs que a gente está vendo. As empresas, né, as empresas privadas, elas também emitem dívidas, que são as debêntures, os CRIs e os CRAs, dependendo do setor ali da empresa, que também pagam IPCA mais uma taxa. Então, assim, você consegue ter exposição na inflação e ainda assim diversificar. Além dos vértices, você consegue ter exposição na inflação em uma empresa do setor de energia, numa empresa do setor de infraestrutura, em um título público, você consegue diversificar os emissores também. Que é bem legal. Emissão, né? Ainda com essa taxa de juros alta, ainda com essa inflação alta, a gente tem visto bastante emissão, né? Tem de crédito privado, você diz, das empresas? Sim. Tem bastante emissão. A gente vê ainda que são as famosas ofertas públicas, né? Quando a empresa faz emissão nova ali e coloca no mercado. A gente vê, sim, bastante emissão, porque se a gente for ver, né, de forma geral ali para a contabilidade da empresa, se ela está tendo um retorno, é mais barato ela levantar recurso pegando um crédito do que se desfazendo de capital próprio, né? Se ela tem um retorno bom ali na empresa. Então, tem bastante empresas fazendo emissões, sim. A gente sempre, inclusive, acompanha. Muitas vezes a gente pega papéis que já estão no mercado secundário, né, de empresas que já emitiram e estão lá rodando no mercado, como a gente também fica de olho nas emissões novas, porque às vezes, poxa, é um emissor muito bom, ainda mais agora, né, que o mercado está exigindo esse prêmio, essa taxa alta, as novas emissões estão vindo com taxas boas, então é bem interessante, ainda tem empresa emitindo sim. E no mercado secundário tem ofertas interessantes? Dá para encontrar papel bom? Dá. Ainda? Dá sim. No mercado secundário, a gente trabalha mais ou menos com umas debêntures. Por exemplo, a gente tem debênture da Comgás, debênture da Engie, tem própria debêntures da Petro, da Vale, que a gente consegue ali em vencimentos 2030 aproximadamente, com taxa de IPCA mais 5,5, IPCA mais 5, IPCA próximo de 6 ali, depende do emissor também, né? Que afeta nessas taxas. Mas a gente tem muitas opções de crédito privado, dá para fazer uma carteira, inclusive, só de crédito privado, diversificando emissor, diversificando prazos, assim, que é o que basicamente a gente tem visto aqui, né? Inflação vai pegar, já está pegando esse ano, já vem pegando desde o ano passado, ano que vem também não sabemos muito como vai estar. Então, apostar em papéis que protegem, né, o investidor da inflação. Poxa, a inflação está super alta, eu vou perder meu poder de compra? Não, vamos proteger, né? Vamos fazer uma carteira ali de papéis atrelados à inflação, até uma boa parte da carteira de papéis pós-fixados que acompanham, né, o CDI, que acompanham ali a Selic, que a gente sabe que tem uma agenda ali de altas durante esse ano, para proteger, né, e blindar ali o patrimônio do cliente durante essa volatilidade que a gente tem no mercado com o cenário que tem hoje. Então, a pergunta de $1 milhão: é hora de comprar. É hora de entrar nos papéis atrelados ao IPCA, que vamos pegar taxas muito boas. E aí, assim, né, tudo dando certo, que a gente nem sabe o que é dar certo exatamente, né, no mundo,
Mas, assim, as coisas se acalmando, a tendência da curva de juros que está bem alta hoje, que é o que garante as boas taxas para a gente, é ir diminuindo, né? Depois a gente conseguir voltar ali num ciclo de queda de Selic para ajustar as coisas. E aí, justamente quando cai nessa taxa de juros, a gente consegue vender daí os papéis. Não precisa esperar até o vencimento. Exato. Legal demais. Ô, Paula, obrigado pela explicação, obrigado pela aula aqui. Imagina. Acho que ajudou bastante quem está assistindo aqui com a gente. Aliás, se você gostou do vídeo, compartilha, manda para os amigos, manda para os inimigos também, que quando os inimigos se dão bem, você acaba se dando bem também. É isso aí. Obrigadão. Boa semana. Bom falar contigo. Eu que agradeço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.